do livro Vida e Sexo, psicografado por Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel. Carga erótica, capítulo 24, de 26. Carga erótica. Dois sistemas se defrontam: o dos ascetas, que tem por base o aniquilamento do corpo, e o dos materialistas, que se baseia no rebaixamento da alma. Duas violências, quase tão insensatas uma quanto a outra. Ao lado desses dois grandes partidos, formiga a numerosa tribo dos indiferentes que, sem convicção e sem paixão, são mornos no amar e econômicos no gozar. Onde então a sabedoria? Onde então a ciência de viver? Em parte alguma. E o grande problema fica sem solução se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma, e dizendo-lhes que, por serem necessários uma ao outro, importa cuidar de ambos. Amai, pois, a vossa alma, porém cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Desatender às necessidades que a própria natureza indica é desatender à lei de Deus. Não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer e pelas quais é ele tão responsável quanto o cavalo, mal dirigido pelos acidentes que causa. Sereis, porventura, mais perfeitos se, martirizando o corpo, não vos tornardes menos egoístas, nem menos orgulhosos e mais caritativos para com o vosso próximo? Não. A perfeição não está nisso, está toda nas formas, porque fizerdes passar o vosso espírito. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. Esse o meio de o tornardes dócil à vontade de Deus e o único de alcançardes a perfeição. Do item 11 do capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo. O instinto sexual, exprimindo amor em expansão incessante, nasce nas profundezas da vida, orientando os processos da evolução. Toda criatura consciente traz consigo, devidamente estratificada, a herança incomensurável das experiências sexuais, vividas nos reinos inferiores da natureza. De existência a existência, de lição em lição e de passo em passo, por séculos de séculos, na esfera animal, a individualidade erguida à razão surpreende em si mesma todo um mundo de impulsos genésicos por educar e ajustar às leis superiores que governam a vida. A princípio, exposto aos lances adversos das aventuras poligâmicas, o homem avança de ensinamento a ensinamento para a sua própria instalação na monogamia, reconhecendo a necessidade de segurança
e equilíbrio em matéria de amor. No entanto, ainda aí, é impelido naturalmente a carregar o fardo dos estímulos sexuais, muitas vezes destrambelhados, que lhe enxameiam no sentimento, reclamando educação e sublimação. Depreende-se disso que toda criatura na Terra transporta em si mesma determinada taxa de carga erótica, de que, em verdade, não se libertará unicamente ao preço de palavras e votos brilhantes, mas à custa de experiência e trabalho, de vez que instintos e paixões são energias e estados inerentes à alma de cada um, que as leis da criação não destroem, e sim auxiliam cada pessoa a transformar e elevar no rumo da perfeição. Fácil entender, portanto, que do erotismo como fator de magnetismo sexual humano na romagem terrestre, seja em se tratando de espíritos encarnados ou desencarnados na comunidade planetária, não partilham tão somente as inteligências que já angelizaram, em minoria absoluta no plano físico, e aqueles irmãos da humanidade provisoriamente internados nas celas da idiotia por força de lides expiatórias, abraçadas ou requisitadas por eles próprios, antes do berço terreno. Os espíritos sublimados se atraem uns aos outros por laços de amor considerado divino, por enquanto inabordáveis a nós outros, seres em laboriosa escalada evolutiva, e que compartilhamos das tendências e aspirações, dificuldades e provas do gênero humano. E os companheiros temporariamente bloqueados por cérebros deficientes e obtusos atravessam períodos mais ou menos longos de silêncio emocionados, destinados a reparações e reajustes, quase sempre solicitados por eles mesmos, repetimos, já que sentenciam a entraves e inibições no campo de exteriorização da mente, através dos quais refazem atitudes e recondicionam impulsos afetivos em preciosas tomadas e retomadas de consciência. À vista do exposto, é fácil reconhecer que toda criatura humana, sempre nascida ou renascida sob o patrocínio do sexo, carrega consigo determinada carga de impulsos eróticos, que a própria criatura aprende gradativamente a orientar para o bem e a valorizar para a vida. Diante do sexo, não nos achamos de nenhum modo à frente de um despenhadeiro para as trevas, mas perante a fonte viva das energias em que a sabedoria do universo situou o laboratório das formas físicas e a usina dos estímulos espirituais mais intensos para a execução das tarefas que esposamos em regime de colaboração mútua, visando ao rendimento do progresso e do aperfeiçoamento entre os homens. Emmanuel, Uberaba, 5 de junho de 1970. Querido amigo, querida amiga, estamos chegando ao fim
deste livro Vida e Sexo, onde estamos no capítulo 24 de 26, que fala sobre a carga erótica. E Emmanuel inicia utilizando uma passagem, ou melhor, do item 11 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele diz então que dois sistemas se defrontam em relação a essa carga erótica que todos nós trazemos. E ele diz então que um deles é os ascetas. Os considerados ascetas são aquelas pessoas que querem aniquilar o corpo. Então, ele não quer saber de sexo e, portanto, quer aniquilar, fazendo com que o corpo sofra, o corpo físico, naturalmente. E o outro são os materialistas, que também faz com que, ou melhor, eles acreditam, não é, que rebaixando a alma, eles vão ter uma melhor condição das suas vidas aqui na Terra. E no Evangelho diz que essas são duas violências que a pessoa está fazendo em si mesma, não é? Dizendo que, além disso, não é? Além desses dois partidos, vamos assim dizer, dois pensamentos com os quais a humanidade coaduna, ainda nós temos também aquelas numerosas quantidade de pessoas que não tem nenhuma convicção, que não é nenhuma coisa nem outra, que estão aí ao léu, vamos chamar assim. E o próprio Evangelho faz. Onde está então a sabedoria? Onde está a ciência de viver, não é? E o Espiritismo então vem auxiliar os pesquisadores, demonstrando as relações que existem entre o corpo e a alma, e dizendo que tem que se cuidar das duas. Então, aquelas duas correntes, que são dos ascetas e dos materialistas, onde um acha que tem que castigar o corpo pela a carga erótica que ela possui, e os materialistas não acreditam na alma ou no espírito e, portanto, quer rebaixá-lo, quer, não é? Então faz qualquer coisa, e tem aqueles outros ainda que não é nenhuma coisa nem outra, estão aí ao léu, né? Aqui diz que o fato de você acreditar numa alma, num espírito, e entender que os dois estão intimamente ligados, que um precisa do outro, já tem uma visão diferente da vida. E diz aqui: amai, pois, a vossa alma, porém cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Então, a vossa alma, quer dizer, você tem que amar a si mesmo. Eis o grande ponto a que chegamos. Nós temos que amar a nós mesmos e cuidar deste corpo, para que nós possamos ter uma vida melhor. E continua dizendo que desatender as necessidades da própria natureza é desatender a lei de Deus. Então veja bem, entendendo, vendo isto como uma lei natural, essa carga erótica como uma lei de Deus, não há por que castigar o corpo, não é? E ele diz aqui que você, se tiver algum erro cometido, não adianta você castigar o corpo, porque a alma é tão responsável quanto o corpo. E se na sua mente
você está separando uma coisa da outra, ao castigar o corpo, a alma se sente livre. Ora, veja, a forma de entender. Isso é interessante porque se essa criatura imaginasse ou entendesse que alma e corpo estão juntos, se ele castigasse o corpo pensando nisso, então ele teria até uma consequência benéfica. Mas como ele acredita que essa carga erótica é somente devida ao corpo e não da alma, isso de nada adianta. E continua dizendo, faz uma pergunta: sereis porventura mais perfeitos, se martirizando o corpo não vos tornares menos egoístas, nem menos orgulhosos e mais caritativos para o vosso próximo? É exatamente a conclusão do que a gente acabou de falar. Se martirizar o corpo, você vai se tornar menos egoísta? Menos orgulhoso? Não vai. Então, isto mostra claramente que não adianta macerar o corpo. Não adianta você bater no seu corpo, impondo castigos de andar a pé, fazendo promessas. Isso não adianta. Porque se você não tiver uma reflexão sobre aquilo que você pode melhorar em si mesmo, que é da alma, não adianta nada. Na conclusão aqui do parágrafo, ele diz que a perfeição não está nisso. Então, se você quer uma modificação, que você modifique o espírito, não é? Esse é o único meio de você alcançar a perfeição. Que o espírito é aquele que você deve educar acima de tudo, para que você saia da ignorância e venha para a luz de Deus, a luz, a verdade que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E Emmanuel agora inicia falando sobre esse trecho que nós acabamos de ouvir e de ver. Ele diz que o instinto sexual, ele nasce nas profundezas da vida, orientando os processos da evolução. E realmente nasce nas profundezas da vida, porque se não houvesse um instinto sexual, não haveria a continuidade da espécie humana, não é? E ele diz que toda criatura traz consigo também, devidamente estratificada, a herança das suas experiências sexuais, vivida nos reinos inferiores da natureza. E como nós saímos do reino mineral, onde dormíamos, despertamos no reino vegetal, não é? E depois viemos para o reino animal. E do reino animal viemos para o hominal. Nós trazemos essas experiências sexuais desde a mais tenra evolução. E ele coloca aqui de existência em existência, de lição em lição, passo a passo, por séculos, na esfera animal, a individualidade erguida, a razão, surpreende em si mesma. Isto é, quando nós saímos daquela condição do reino animal e passamos para o hominal, que veio então a razão, o que nos diferencia, o homem do animal, não é? Aí nós surpreendemos esses impulsos genésicos por educar e ajustar sob as leis superiores. Então, quando nós nos damos conta deste conteúdo, que é conteúdo vastíssimo e um conteúdo divino, nós
percebemos que nós temos que educá-lo. E ele coloca aqui interessante porque, a princípio, quando nós viemos lá nas primeiras encarnações, na nossa vida como homem, como mulher, nós viemos com diversas aventuras poligâmicas. Isto é, o homem tinha diversas mulheres, porque na época a mulher não era considerada como homem, não é? Então o homem que podia ter diversas mulheres, ele tinha. E então, vindo dessa etapa, o homem vem avançando o ensinamento, ensinando para a sua própria monogamia. Então ele vem caminhando para que isso seja monogâmico, reconhecendo a necessidade de segurança e equilíbrio em matéria de amor. No entanto, aí é impelido naturalmente a carregar um fardo de estímulos sexuais, muitas vezes destrambelhados. Então, essa é uma questão delicada, porque quando a razão nos coloca que temos que educar esses instintos sexuais, esses estímulos, nós então procuramos a monogamia. E a monogamia significa você ter somente um parceiro. E quando isso ocorre, essa visão, esse entendimento, e muitas vezes você tem ali um descontrole no casal e acaba você tendo necessidades sexuais e você tem que conter essas necessidades para não sair procurando outra pessoa, não é? E para que isso não aconteça, você tem que dirigir essa energia. Ele não fala aqui, mas fala em outras lições. Você tem que dirigir essas energias para outros fins. Não que elas sejam negativas, nada disso. Mas você pode transformar essa energia em outra que possa ser tão boa quanto essa, ou talvez até melhor. Então, depreende-se disso que toda criatura na Terra transporta em si mesma determinada taxa de carga erótica, de que, em verdade, não se libertará unicamente ao preço de palavras e votos brilhantes, mas à custa de experiência e trabalho. Então, diz ele que todos nós carregamos essa taxa de carga erótica. E ela não vai se libertar simplesmente com palavras e votos brilhantes. Ou seja, se você falar, não, eu vou ficar assim sem ter relações sexuais com ninguém, seja qual for a sua opção, mas se você ficar sofrendo com isso, aí você não está tendo nenhum sucesso naquilo que você pretende, não é? Ele diz que, por vezes, que os instintos são paixões, são energias, não é? Em estado inerente a cada um. E que as leis da criação não destroem, e sim auxiliam cada pessoa a transformar e levar o rumo da perfeição. É exatamente o que acabamos de falar, que se você tem essa energia, não pode, não quer, não deve, enfim, qualquer que seja o motivo, você não quer, não tem como você passar essa energia para outra pessoa, é preciso que você a transforme e ela em outra atividade para que você possa ter o seu equilíbrio e tranquilidade. Então ele continua dizendo que é fácil entender que o erotismo como fator de magnetismo sexual humano, eles são muito importantes. Em se tratando de espíritos encarnados, desencarnados, e partilham não só das inteligências que já se angelizaram, que é uma minoria absoluta no plano físico, diz ele, e aqueles que estão também internados na idiotia, por força de lides expiatórias que abraçaram, que requisitaram
antes de virem. Então, nesta parte, ele diz que existem muitas criaturas que já chegaram a um sucesso, vamos assim dizer, que já sublimaram essa energia. Sublimar significa já educaram esta energia de tal forma, esse magnetismo sexual, que ela tem então um perfeito controle sobre ela. Agora, por outro lado, ele tem aqui, que ele coloca aquelas criaturas que não fizeram bom uso dessas energias e vieram num corpo e tiveram problemas nesse corpo, já devido ao próprio espírito, para que eles ficassem no sistema de idiotia. São pessoas que têm problemas mentais, problemas outros, né, que não carece aqui de nós especificarmos, mas que faz com que a criatura, de certa forma, não tenha condições nenhuma de expor aquela energia sexual, aquele magnetismo. Na outra parte, diz que os espíritos sublimados se atraem uns aos outros por laço de amor considerado divino. Ora, veja bem, aqueles que já se sublimaram, que já evoluíram, então eles se atraem por amor considerado divino, já não é mais pela essa carga erótica. Por enquanto inabordáveis a nós outros, seres em laboriosa escala evolutiva e que compartilhamos das tendências e inspirações, dificuldades e provas do gênero humano. Então, essas criaturas chegaram a um ponto considerado ideal, podemos assim dizer. E é o que todos nós temos que almejar. E ele continua dizendo que aqueles companheiros temporariamente bloqueados por cérebros deficientes e obtusos atravessam períodos mais ou menos longos de silêncio emocionados, destinados a reparações, reajustes, não é? E que ele diz aqui, solicitados por eles mesmos, repetimos. Então, vamos novamente falar sobre o assunto. Aqueles companheiros que estão com cérebros deficientes, não é? Por esse período aqui na Terra, porque depois ele não tem necessidade mais, caso ele já tenha obtido um sucesso, não é, na sua jornada, então eles são solicitados por eles, para que eles não causem mal maior a si mesmos e aos outros, não é? Então, são esses impulsos afetivos que eles estão tentando educar. E a única forma que eles viram para educar esses instintos foi escolhendo, então, um corpo que já a princípio se danificava através do próprio espírito e ele então viesse nesse sistema de desajuste cerebral. E ele continua dizendo que é fácil reconhecer que toda criatura humana, nascida, renascida, vem com essa carga erótica. E que é aos poucos que ela vai aprendendo a valorizar e educar esta energia. Na conclusão, ele diz, diante do sexo, não nos achamos de nenhum modo à frente de um despenhadeiros para as trevas, mas perante a fonte viva das energias em que a sabedoria do universo situou o laboratório das formas físicas e a usina dos estímulos espirituais mais intensos para a execução das tarefas que esposamos em regime de colaboração mútua, visando o rendimento do progresso e do aperfeiçoamento entre os homens. Então, na conclusão, ele reforça aqui que o sexo não é nenhum despenhadeiro em frente às trevas, o que tem muita gente também acha que isso é coisa do diabo, não é? E na verdade não é nada disso.
é uma energia que nós temos que educar. Educar. Em sabendo educar, tudo será melhor. Este é um convite que Emmanuel faz para nós e o fez em 1970. Portanto, 30 com mais 13, nós temos 43 anos. Então, 43 anos ele abordou esse assunto que nós ainda não tivemos condições de ver em livros. É muito importante que nós possamos pensar nisso, porque já nos foi dito isso há muito tempo e cabe agora a nós podermos estudar este livro e, acima de tudo, colocar em prática. É um convite que eu faço a você também. Um grande abraço e até mais ver. Fiquem com Deus.